Ok, a história da igreja, agora página 95. 95, nós estamos examinando a igreja, os acontecimentos na igreja no século 20. E nós já estamos no número 16 aqui, estudando a última fase, ou período da época da igreja chamada Laodiceia. E nós estamos vendo aqui a inclusão de Deus no juramento para a bandeira americana e na moeda dos Estados Unidos. Eu já enfatizei isso e tem muito a ver com certas coisas políticas. Mas vamos ver isso dentro da história, né? Quando o evangelista Billy Graham estava se tornando cada vez mais famoso e depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram um país extremamente poderoso politicamente, economicamente, etc. E em 1954 e 1956, os Estados Unidos escolheram fazer algo que, quando você considera os dias de hoje, parece impossível, mas aconteceu e há um contexto. Então vamos ver isso rapidinho. Então diz aqui, desde a declaração de independência dos Estados Unidos em 1776, a existência de Deus tem feito parte da política americana. Inclusive a própria declaração diz: todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis. Lembra, a Inglaterra tinha o domínio sobre a terra, e daí o povo falou: nós queremos independência, e declarou essa independência e escreveu essa declaração em 1776, já incluindo a ideia de ter recebido algo de um Criador, ou seja, Deus. Até antes disso, o pacto do Mayflower era um dos navios que veio para a América do Norte com o pessoal de lá para poder, com os peregrinos vindo para a terra da América do Norte, desculpa se eu conseguir falar, chegando em 1620 por aí, mas nessa data, nesse ano, eles escreveram esse pacto, um acordo entre eles, porque chegaram numa terra que, quanto a eles, não tinha governo. Então eles precisavam fornecer seu próprio governo. Quem vai mandar entre nós? E ao invés de escolher um homem como um rei, um soberano, o pessoal decidiu escrever um documento e colocou esse documento acima de todos, como a autoridade de todos. E esse documento fazia parte dos documentos que impactaram a formação da Constituição dos Estados Unidos, algo que veio bem depois, 1787. Mas esse pacto do Mayflower mencionava o nome de Deus 4 vezes, e até essa expressão, o avanço da fé cristã. E vocês que lembram, esse grupo que veio estava fugindo da perseguição da igreja anglicana. Era um povo que queria seguir a Bíblia sem a influência da igreja anglicana, então chegou na América do Norte com esse desejo. Então, nesse pacto do Mayflower, quando eles escreveram, eles falaram: nós queremos avançar a fé cristã, aqui isso faz parte do nosso alvo. Tudo isso contribuiu para a consciência americana que o país era cristão. Não, logo no início já tinha isso na consciência do povo, e ao longo dos anos isso continuava. Daí, muitos anos depois, 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, veio o comunismo.
A vinda do comunismo no mundo questionava a necessidade de Deus e da fé cristã. E isso ficou muito claro logo após a Segunda Guerra Mundial. Então imagina, você tem um sistema por volta da crença que Deus existe. É o sistema que influencia as leis que o povo segue. E daí, do outro lado do mundo, está se formando um poder diferente que segue o comunismo, que o comunismo facilmente larga Deus e larga a religião. Comunismo é algo extremamente político e rejeita qualquer influência que atrapalha, né? Então, vamos chegar aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, havia dois lados, e faz sentido porque era uma guerra, né? Os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, né? E os aliados, França, Inglaterra, os Estados Unidos e posteriormente o RSS, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a União Soviética. Então, os Estados Unidos e a União Soviética faziam parte do mesmo lado. Eles eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas eles tinham pontos de vista políticos bem diferentes. Os Estados Unidos queriam um governo do povo, pelo povo, para o povo, algo que era uma república e uma democracia, algo que envolvia a autoridade do próprio povo. Mas o outro lado do planeta tinha o comunismo, que enfatizava mais a ideia de um governo central, que para criar um sistema melhor de eliminar classes, o governo precisava impor certas coisas. Então o povo acabava perdendo a sua voz. Então imagina esses dois pontos diferentes, pontos de vista diferentes. Após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram as duas grandes potências políticas no mundo, ok? Então tinha vários outros países envolvidos na guerra, mas daí surgem esses dois países bem fortes politicamente, economicamente, etc. E essas duas nações entraram em conflito por causa da propagação do comunismo no mundo, entre outras coisas. E você pode estudar isso. Realmente é uma coisa que chama atenção, e essa tensão está se manifestando de novo por esse ataque pela Rússia contra a Ucrânia, porque os Estados Unidos têm sua influência do Ocidente e a Rússia a sua influência do Oriente, e são sistemas diferentes. E a União Soviética, que agora é a Rússia, né, não gosta, especialmente o Putin, né, do que tinha acontecido quando os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com esse conflito entre as duas ideias. Então, a União Soviética queria espalhar o sistema político do comunismo, mas os Estados Unidos consideravam esse sistema maligno e perigoso. Isso é porque o comunismo é um sistema político que facilmente entra em conflito com liberdade pessoal e crenças religiosas. Além disso, a ideia de ter sua própria propriedade, sua terra, sua casa, seu carro. O comunismo quer ter tudo em comum, que parece legal, só que o problema é que nada é seu. Você tem que reconhecer isso, e não é
não é muito legal quando você considera, por exemplo, um fato bíblico, que é o seguinte: você é responsável, pelas decisões da sua vida. E tendo suas próprias decisões, você vai ter uma certa área da sua vida que o governo não deve entrar. É a minha crença, é a minha vida. Existe um certo limite para o governo, mas o comunismo, para funcionar, não pode permitir essa liberdade. Precisa entrar, invadir, falar, não, você vai pensar desse jeito, trabalhar desse jeito, e a coisa vai longe. Então, criou um problema, e queria muitas vezes atacar até os crentes, etc., porque os crentes não concordavam com esse sistema político. Então, para o muito comunista, Deus não é nada, larga ele. Daí, imagina, nesse conflito político, o outro lado do oceano tem os Estados Unidos que estão pensando, nós somos a América cristã. Deus nos ajudou e nos abençoou para nós vencermos os nazis na Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, imagina isso. Nós, falando dos americanos, nós saímos dos avivamentos do século XIX como uma nação espiritual. Nós somos a América cristã. Então, em 1954, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos colocaram as palavras "sob Deus" no juramento à bandeira. E minha vida toda nos Estados Unidos, antes da escola começar, eu colocava a minha mão no meu peito assim. E eu falava as palavras do juramento. E eu me lembro dizendo, sob Deus, né? Mas isso, eu nasci em 79, mas foi colocado no juramento somente em 1954. Então, meu pai, ele nasceu em 52. Então, isso é depois do nascimento do meu pai. Daí, em Deus nos confiamos, que se encontra em toda a moeda americana, e as cédulas também. Isso foi feito o lema nacional dos Estados Unidos. Então, é uma coisa interessante notar que esse superpoder decidiu só umas décadas atrás, colocar essas palavras sobre Deus e em Deus nos confiamos dentro das coisas políticas. E nós podemos falar mais sobre esses detalhes, mas é muito interessante, mostra uma certa influência cristã até nessa coisa, ou nessa entidade política. Vamos continuar. Número 17 aqui. Fundação da mega igreja do David Opal Yonggi-cho. Então, um homem da Coreia do Sul, né? Esse é interessante porque, vamos ler aqui. David Yonggi-cho nasceu em 1936 e faleceu em 2021, então não muito tempo atrás. Ele era budista, ele foi convertido do budismo para o cristianismo, especificamente o pentecostalismo, e isso através de uma igreja lá, que é a Assembleia de Deus. E ele fundou uma igreja chamada Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, em Seul, Coreia do Sul. E essa igreja cresceu bastante. Olha aqui, 800 mil membros na igreja. A nossa igreja não tem 800 mil, nem tem 800, mas é grande. Além disso, 500 missionários e 8 cultos cada domingo. E se eu não me engano, os cultos estão em línguas diferentes. Mas a igreja é enorme. Inclusive, essa igreja é uma mega igreja. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mega igreja. Mega igreja é quando a igreja tem 2.000 membros ou mais. E essa igreja, aqui essa de Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, tem 800 mil membros.
É difícil imaginar isso. Muito difícil. Eu já visitei igrejas grandes. Mas 800 mil, como assim? Enfim. Bom, eu esqueci algo aqui. Mega igrejas começaram a existir no fim do século XIX. Então, considerando toda a época da igreja, a ideia de ter 2.000 membros ou mais é uma coisa relativamente nova e não existia. Nós lembramos que nos primeiros séculos da igreja, a igreja nem tinha prédio. E agora você pode ir para cidades e ver um prédio enorme. Se eu não me engano, só aqui em Ji-Paraná tem a primeira igreja batista e cabe milhares de pessoas, se eu não me engano, é muito grande. E imagina lá em Porto Velho e com certeza em Belo Horizonte, São Paulo e outros lugares tem igrejas bem grandes. 2 exemplos da época quando as mega igrejas começaram a existir são o Metropolitan Tabernáculo do Spurgeon, né? Eu não sei, há um debate, porque eu marquei aqui a igreja dele, e que estava na Inglaterra, e a Sixth Mount Zion Baptist Church, uma igreja batista, de um homem chamado John Jasper. Os 2 homens da mesma época. E eu me lembro que alguém falou que a igreja do John Jasper era a maior igreja até o crescimento da igreja do Spurgeon. Mas, na minha pesquisa hoje, eles falaram que a primeira mega igreja era a igreja do Spurgeon. E eu pesquisei, procurei, eu não consegui achar o que eu tinha lido bastante tempo atrás. Talvez isso queira dizer que a igreja do John Jasper ficou grande, mas não ficou o tamanho de uma mega igreja, e daí a igreja do Spurgeon cresceu até além do tamanho da igreja dele e chegou a esse nível de ter mais do que 2.000 membros. Mas de qualquer forma, os 2 tinham igrejas grandes, e isso basicamente na segunda metade do século XIX. É uma novidade então. E eu me lembro na faculdade onde eu ensinava, eu fiz uma pesquisa com os alunos da minha sala de aula. Quem acha que uma mega igreja é uma boa coisa? Quem acha que uma igreja pequena é uma boa coisa? E tivemos um debate. Eu dividia os alunos. Vocês que apoiam a ideia de ter uma mega igreja, vocês vão defender essa ideia. Vocês que querem defender a ideia de uma igreja pequena, vocês vão defender. E ficou interessante. Porque quando você tem uma igreja pequena, você tem uma família. Eu conheço todo mundo, certo? Você vai na minha casa, eu vou na sua casa. A gente toma um café, só que eu não gosto de café, então vai ter que ser chá, mas vocês entendem? Né? E todo mundo sabe disso de mim, porque é uma igreja menor. Eu posso dar conselho, eu posso passar tempo pessoalmente com cada membro, beleza, amém. Mas uma mega igreja não tem essa possibilidade. Como que eu vou na casa de todo mundo? Como que todo mundo vai na minha casa? Né? Mas quando você considera uma mega igreja tem como criar ministérios para traduzir a Bíblia, para ajudar com missões, para escrever inários, imprimir livros, literatura cristã e fazer, criar uma faculdade bíblica e tudo isso. A mega igreja consegue fazer coisas bem grandes. E daí nós começamos a pensar, peraí, né? Por exemplo, você vê um negócio desse, uma Bíblia, né? Uma igreja do tamanho da nossa consegue produzir uma coisa dessa? Não. E muitas vezes as igrejas dependem de ministérios fora da igreja, que também é novidade. Mas de qualquer forma, há um debate nas nossas mentes sobre a importância das mega igrejas. A minha igreja nos Estados Unidos é uma mega igreja. Eu vejo vantagens. Na verdade, eu quero essas vantagens aqui na nossa igreja. Mas eu sei que quando a nossa igreja começa a ter basicamente 50, 60 pessoas, quando começa a crescer, porque a gente sabe como a nossa igreja cresce e diminui,
eu já noto uma separação. Eu não consigo interagir com todo mundo. E imagina uma igreja de milhares de pessoas. Quem acha bom ser uma mega igreja, levanta a mão. Quem acha bom uma igreja pequena, levanta a mão. Quem acha que as duas coisas são boas dependendo da necessidade? Pois é. Eu usei o termo com os alunos, meta-igreja. E meta, com a letra T, é a ideia de juntar a ideia de uma igreja grande, uma mega igreja, com grupos pequenos, servindo como igrejas pequenas dentro da igreja maior. E cada grupo vai ter seu líder, tipo escola dominical, qualquer coisa. A igreja do Charles Spurgeon operava através da escola dominical, e o meu pastor, que é de uma mega igreja, ele decidiu organizar a igreja pela escola dominical. Então, cada professor de cada escola dominical, aula da escola dominical, está pastoreando o seu grupo. Então, é uma igreja com várias coisas dentro. É uma igreja que consegue fazer muito por causa disso. Mas eu sei que eu não tenho o contato com o meu pastor que vocês têm comigo, porque aqui é pequeno, é uma igreja bem pequena comparado com a igreja de lá. Então tem os prós e os contras de tudo isso, nós podemos debater isso. Afinal de contas, eu não acho que o nosso alvo deve ser uma igreja pequena nem uma igreja grande. O alvo é servir a Deus e deixar Ele decidir o tamanho da nossa igreja ao longo do nosso ministério. E claro, a nossa cidade aqui de 37 mil, 38 mil pessoas, chega a um nível de tipo a igreja desse David Cho, 800 mil membros, né? Tipo, imagina, não vai acontecer, impossível, né? Porque a cidade não tem esse número de gente. Hoje em dia, no Brasil, a maior mega igreja é a Igreja Batista da Lagoinha. Eu já passei em frente em Belo Horizonte, mas nunca entrei. Ela tem 65 mil membros e 20 mil que frequentam os cultos toda semana. 20 mil pessoas nos cultos. É uma igreja grande, né? Pois é. Uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, eu vi um tour, pessoas filmaram, dando um tour das câmaras e das mesas de som e toda a multimídia daquele lugar. É incrível. Nós estamos falando de milhões e milhões de dólares só para ter a iluminação e os microfones, as câmeras de uma igreja. Uma igreja, mas é uma mega igreja, né? Algo para deixar a gente meio pensativo, né? Quanto à igreja de David Yong Cho, na Coreia do Sul, ela é uma igreja carismática, enfatizando que a cura faz parte do Evangelho. Isso é interessante, existe um movimento que enfatiza isso, essa igreja faz parte disso. Inclusive, esse é o significado da expressão Evangelho Pleno, que ele tem no nome da igreja dele, Igreja do Evangelho Pleno de Yoido. Em um termo que foi primeiramente usado em 1887 pelo teólogo e pastor canadense A.B. Simpson. E se eu não me engano, eu já li um livro, algumas coisas desse canadense. Mas a mulher Amy Semple McPherson, ela nasceu em 1890 e morreu em 1944, chegando perto do fim da Segunda Guerra Mundial. Ela era a fundadora da Igreja Quadrangular. E ela usava o termo Evangelho Quadrangular em 1922. E esse uso do termo ajudou o movimento carismático a promover a ideia do Evangelho pleno. E quadrangular, a ideia é que o Evangelho tem 4 partes: a salvação, santificação, cura e a volta de Cristo, se eu não me engano, são as 4 partes da coisa. Então, o movimento pentecostal produziu o movimento carismático, e em tudo isso surgiu essa igreja, que é a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, que agora é a maior mega igreja no mundo.